Olá! Na aula de hoje vamos tratar sobre o planejamento em educação empresarial. Planejamento. O que significa planejamento? Planejar é nada mais, nada menos do que fazer projeções de futuros. Pensar hoje para executar amanhã. O ato de planejar faz parte da história da própria humanidade. O homem sempre fez planos. O homem sempre planejou. Você pode estar perguntando, o homem sempre planejou? Quer dizer que desde o homem das cavernas havia planejamentos? Visão de futuro, sim. Visão de construção, sim. Não planejamento da forma como nós conhecemos hoje. Planejar faz parte da própria existência humana, na medida em que o ser humano nunca foi um ser determinado biologicamente. Sempre fomos criadores de cenários, criadores de visões, o que significa dizer que em cada atividade da nossa vida há sempre um amanhã por fazer, há sempre um vir a ser. Isso significa de que o nosso dia a dia é planejamento. O nosso cotidiano e, obviamente, o cotidiano das empresas precisa ser planejado, porque como fazer depois se não tenho dados e não tenho insumos, subsídios para dimensionar o que deverá e o que não deverá ser feito. Logo, planejamentos diferentes, construção de possibilidades diferentes. Logo, planejamentos, nada mais são do que desenhos de futuros, desenhos de possibilidades de futuros possíveis. E futuros aqui é colocado no plural exatamente pelo fato de que nenhum planejamento sinaliza para uma única possibilidade de futuro. É assim na nossa vida, é assim na vida das organizações. Planejamento é sinônimo de busca por soluções eficazes. Toda vez que queremos uma solução que efetivamente resolva o problema, a necessidade, é preciso planejar antes. Toda vez que se busca soluções duradouras, que não sejam soluções de circunstância, queremos que seja resolvido de forma que isso nunca mais volte a acontecer, é preciso planejar, porque é exatamente no momento dos planos, do planejamento, que vamos desenhar uma solução definitiva e não uma solução paliativa. Toda vez que se planeja, está se desenhando, na verdade, uma mudança de status. Está se saindo de uma situação e entrando para outra. E toda vez que se fala isso dentro de um processo de melhorias, esse status é sempre evolutivo no sentido positivo. Logo, o planejamento está sempre presente em toda e qualquer atividade feita pelas pessoas e pelas empresas. E não é diferente. Por quê? Há uma expressão muito comum no mundo da administração de negócios que diz o seguinte, que toda vez que você falha no planejamento, de verdade, a única coisa que você planejou foi a falha. Ela vai acontecer, você só não sabe quando. Pense nisso. Agora vamos falar sobre as características e os objetivos do planejamento em educação empresarial. Você sabe o que é isso? Para que se faz planejamento em educação empresarial e onde se pretende chegar? Nesse momento, é importante observar o que Yara Barreto descreve no seu livro. O nome do livro dela já é sugestivo sobre esse aspecto. Ele se chama Como Treinar a Sua Equipe. Na verdade, é um livro que tem uma abordagem muito metodológica e que é bastante útil à sua leitura para o entendimento dessa relação de planejar para executar depois. Segundo essa autora, primeiro de tudo, o planejamento em educação empresarial precisa ser uma ação intencional. Não se planeja por acaso. Há que se ter um objetivo claro, onde queremos chegar, para se dar início ao processo de planejamento. Além de intencional, é necessário e imprescindível a organização. Estamos falando de um encadeamento de ações, um planejamento que vá delineando cada uma das fases de todo o programa, de forma que isso se transforme num sistema de consequências, onde cada programa de capacitação seja gerador de subsídios para as decisões gerenciais ou até da própria equipe, no sentido de definir onde estamos, onde queremos chegar e, mais importante, como vamos fazer para chegar lá.
A mesma autora ainda recomenda, ela descreve que é um fator essencial a escolha certa de métodos e estratégias adequadas ao planejamento em educação empresarial. Por quê? Porque se o objetivo do treinamento, de todo o programa de capacitação, é a potencialização dos talentos, fazer com que o talento humano seja desenvolvido ao seu limite, isso não se consegue de forma aleatória, de forma não planejada. Então, para ela, posição com a qual nós concordamos, há que se falar de planejamento toda vez que se planeja levar o talento das pessoas a um processo de evolução contínua. Além disso, o planejamento em educação empresarial tem como foco desenvolver o negócio. Ninguém planeja planos de desenvolvimento se isso não estiver diretamente, visceralmente ligado ao negócio da organização. Em outras palavras, o planejamento em treinamento não é um planejamento que atende a objetivos pessoais. Ele passa pelos objetivos pessoais, mas ele precisa estar conectado com o negócio. Em síntese, planejamento em educação, planejamento em capacitação e qualificação de pessoas é uma poderosa ferramenta de gestão. Então, todo e qualquer gestor precisa ter intimidade, afinidade e interesse pelo uso do planejamento como uma forma de definir conjuntos de ações com objetivos aos quais ele pretende atender, e isso pode ser feito basicamente de duas formas, ou através de ações reativas ou através de ações proativas. Através de ações reativas, nós estaríamos relacionando aqueles déficits de desempenho, aquelas defasagens entre um desempenho ideal e um desempenho real, e que um programa de capacitação viria exatamente para atendê-lo. Já na perspectiva proativa, o gestor, sinalizado pela própria organização e através da sua visão estratégica de para onde essa empresa precisa seguir, pode, a partir daí, estabelecer um diagnóstico e, a partir desses dados colhidos, definir um planejamento que leve a empresa para esse futuro no qual ele quer se encontrar sua equipe e encontrar a organização. Em relação aos objetivos do planejamento em educação empresarial, eles têm algumas características. Primeiro, não faz o menor sentido fazer planejamento se não houver relevância para o que está se planejando. Tem que ter uma relação direta, tem que fazer sentido para a empresa. Não se pensa na possibilidade de planejar alguma coisa irrelevante, apenas para cumprir scripts. Isso não faz parte do universo corporativo. Mas não basta a relevância, é preciso estar articulado. Articulação significa dizer que todas as fases e tudo que constituir um planejamento precisa ter uma relação direta, de forma que a causa de um seja a consequência do seu subsequente e vice-versa, de tal forma que isso se integre, porque só assim um planejamento consegue manter o foco. E mantendo o foco, ele cumpre o seu terceiro requisito, que é a tangibilidade. Essa tangibilidade significa dizer que tudo que for planejado dentro de um programa corporativo tem que ser mensurável, tangível, factível de poder aferir se houve alterações entre o estado anterior e o seu estado subsequente. Não há como planejar alguma coisa quando no final eu não tiver condições de medir se aquilo que eu planejei e aquilo que eu executei gerou os resultados que eu desejava. Ou seja, seria a mesma coisa que formular um objetivo e não ter como medir se esse objetivo foi atingido. Falando um pouco sobre as características do planejamento em educação empresarial, é importante observar o fluxograma a seguir. Observe que todo esse processo começa exatamente pelas demandas. Muitas vezes, o diagnóstico de uma necessidade acaba gerando informações que levam na empresa os gestores de pessoas, os gestores de recursos humanos, a optarem por soluções educacionais, quando, na verdade, uma análise mais minuciosa levaria à conclusão de que não é uma solução educacional. Então, o primeiro passo, dentro de todo esse processo, esse sistema de desenvolvimento de pessoas, focando aqui especificamente a questão do planejamento, é verificar se aquela demanda é resolvida por uma ação educacional. Após identificar se a demanda é resolvida por ações educativas, o próximo passo é identificar a temática que os programas de desenvolvimento terão que atender.
um tema definido de forma inadequada pode gerar todo um sistema de consequências equivocadas. Deixa eu te mostrar um exemplo. Suponha que uma demanda mal identificada tenha relacionado, tenha descrito que um determinado grupo de pessoas numa empresa tenha uma dificuldade em se comunicar. Na hora de alguém colocar isso em um formulário ou passar essa demanda para o setor que vai planejar o treinamento, a pessoa relata que a deficiência é em comunicação pessoal. Isso levaria, talvez, a eleger a temática como uma necessidade de um programa de comunicação pessoal como sinônimo de dificuldade de relacionamento. Com certeza, seria um treinamento interessante que em nada resolveria o problema e ainda criaria um outro, já que ele empenhou custos, ele gerou despesas e certamente não atendeu às necessidades. Após a definição da temática com precisão, o próximo passo é a definição dos métodos, das técnicas e estratégias. Estratégias de ensino, métodos de ensino-aprendizagem e como isso tudo vai acontecer utilizando determinados recursos, são a condição essencial, eu diria que a parte operacional de um planejamento, para que pudéssemos já começar a praticá-lo. Mas seria precipitação aplicar o plano, aplicar esse programa de treinamento com todos, como se estivéssemos resolvendo de forma definitiva. É importante uma visão processual e aí o que se recomenda é que se faça aplicação a partir do que a gente chama de um plano piloto. Talvez um subgrupo daquelas pessoas que têm aquela necessidade pudessem se submeter àquele programa para poder avaliar a adequação, a viabilidade e até mesmo a pertinência em relação às necessidades e às ações educativas. Após a aplicação deste projeto piloto, desta subamostra, podemos assim chamar, o próximo passo é uma análise minuciosa dos resultados. Analisar os resultados é condição essencial porque é a partir deles que se vai fazer o que for necessário adaptar, adaptações, alterações, acréscimos ou retiradas em estratégias, métodos, técnicos, para que aí sim se possa fazer a aplicação em escala, se possa colocar todo o grupo de colaboradores, de profissionais que estão com aquela demanda em conhecimentos, habilidades e atitudes para participar daquele programa desenhado especificamente para eles. É importante conhecer também os pressupostos do planejamento na educação empresarial. Da mesma forma que no diagnóstico de necessidades, na fase de planejamento em programas de educação empresarial, há também pressupostos. No nosso caso, 3 pressupostos são considerados fundamentais para que esse planejamento seja feito dentro dos princípios da qualidade. Bom, esses pressupostos nada mais são do que parâmetros que vão dar direção a todas as ações de planejamento. O primeiro deles é a associação com as necessidades concretas. O que significa isso? O planejamento precisa estar diretamente ligado com as necessidades identificadas pelo diagnóstico para que seja capaz de viabilizar o conjunto de ações que devem acontecer para resolver aquele problema ou para atender aquela demanda. O segundo pressuposto é que o planejamento carece, é absolutamente dependente da disponibilidade e de incentivos da empresa. O que significa dizer isso? Não há como fazer planejamento em programas educacionais, seja na empresa ou seja fora, no nosso caso específico, educação empresarial, se desde a alta gestão até as pessoas de função mais operacional não estiverem comprometidas, não estiverem envolvidas e não forem partícipes desse processo. O planejamento não é para alguns, o planejamento é para todos, ainda que apenas alguns participem dos programas de qualificação. Não podemos esquecer que, mesmo que um pequeno grupo da empresa passe por programas de qualificação, os resultados são da empresa como um todo. O terceiro pressuposto é que o planejamento carece de uma abordagem multidimensional. Todo programa de planejamento precisa contemplar conhecimentos, habilidades e atitudes ligados ao negócio, o que representa a necessidade de desenvolver habilidades interpessoais, que são aquelas diretamente relacionadas com
pessoas envolvendo pessoas, e as habilidades podem acontecer num nível intrapessoal, a pessoa com ela mesma, interpessoal, como é o nosso caso específico aqui agora, entre pessoas do grupo, intragrupais, grupos de pessoas, e intergrupais, grupos, células da empresa, que passando por programas de melhorias, programas de qualificação, podem gerar uma sintonia, uma sincronicidade maior. Esses programas também podem ser contemplados no planejamento sob o aspecto da qualidade de bens e serviços. Então, um planejamento também pode contemplar conteúdos ou conjuntos de conteúdos que sirvam para agregar valor à qualidade dos bens ou dos serviços, não necessariamente a partir da melhoria do desempenho das pessoas, mas muitas vezes a rediscussão e a redefinição de um processo de trabalho pode fazer com que lá na ponta o cliente receba bens e serviços mais bem elaborados ou num tempo menor ou com uma qualidade superior. Uma outra característica do planejamento é que ele precisa contemplar conhecimentos, habilidades e atitudes que são demandadas no presente. Isso significa dizer que o planejamento trabalha na perspectiva do curto prazo, mas não trabalha só nessa perspectiva. Ele também precisa atender, e este é um outro pressuposto, a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes futuros. Ora, planejar a aquisição, a melhoria, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes futuros significa dizer sinalizar para um profissional hoje como ele precisará ser amanhã. E, obviamente, caberá à empresa o investimento para transformar este sonho, podemos assim dizer, numa realidade. Uma pessoa melhor, gerando resultados melhores e fazendo com isso uma empresa melhor. Além disso, o planejamento de ações educativas no âmbito empresarial também deve contemplar, é possível que ele contemple, um aumento, uma qualificação, uma potencialização de conhecimentos, habilidades e atitudes ligados à gestão. Por exemplo, programas de capacitação para a formação dos futuros gestores, programas de formação de supervisores, programas de formação de novos gerentes. Isso se configura num planejamento, muitas vezes, de médio ou de longo prazo, o que significa dizer, de uma forma sintética, que todos esses pressupostos apresentados estão relacionados a uma mesma filosofia, que é planejar agora o que se deseja construir amanhã. Agora vamos abordar um pouco melhor e com mais detalhamento a metodologia e as estratégias para elaborar o planejamento na educação empresarial. Metodologia e estratégias. Como proceder e que ferramentas usar. Cabe aqui uma pergunta. Mas afinal, como planejar em educação empresarial? O que é isso? Como se faz? Primeiro de tudo, vamos considerar que planejar é definir o como. Como será feito, como essas pessoas aprenderão, como será viabilizado o acesso à informação, enfim, como fazer. A definição deste como passa por uma escolha das soluções adequadas, o que significa dizer que definir como vai ser feito só tem sentido se, ao fazer, for feito de uma forma adequada às necessidades. Mas como se faz essa adequação? Essa adequação é obtida sistematizando soluções. Sistematizar soluções significa encadear um conjunto de ações de tal sorte que isso vá fazendo com que cada demanda vá sendo atendida, criando condições para novas aprendizagens, o que representa ordenar ações educativas. Logo, fases interdependentes de um programa de treinamento não podem acontecer de uma forma aleatória. E é no planejamento que nós podemos definir passos que são absolutamente interdependentes, intercambiáveis e todos pertinentes a uma mesma objetivação. Há várias formas de se definir esse encadeamento de fases. Nós optamos por colocar 10 perguntas. A partir do momento em que cada pessoa que pretende desenvolver um planejamento vá respondendo a essas perguntas, automaticamente estão se delineando elementos essenciais no planejamento. Vamos a elas. A primeira pergunta é por que educar? Por que educar significa descrever com clareza
Qual é o sentido dessas ações educativas? Elas estão voltadas porque está acontecendo o quê? Em que momento essa empresa está, ou essas pessoas estão, e que se chegou à conclusão que é importante ações educativas no sentido de gerar melhorias. A segunda pergunta relaciona-se a quem educar. Nesse momento, define-se público-alvo. Para quem está se planejando? Não existem planejamentos genéricos, existem planejamentos adequados para essas circunstâncias que tentam resolver esses problemas e que esses problemas são vividos, experimentados ou foram relatados por determinadas pessoas. Então, de uma certa forma, esse encadeamento de perguntas já desmonta uma prática, infelizmente, ainda muito comum, de que há programas prontos que se vendem sob a forma de cardápios e que as empresas procuram adequar suas necessidades a programas previamente elaborados. Isso não tem o menor sentido. A terceira questão, ela busca respostas para a seguinte indagação: para que educar? Para que educar significa dizer qual é objetivamente o problema que vai se buscar resolver, qual é a demanda, qual é o objetivo que vai se tentar atingir ao final por intermédio das ações educativas. Já a quarta pergunta, ela é de caráter mais operacional. Ela deixa clara a necessidade de se conhecer o que deve ser aprendido. É o momento onde se definem os conteúdos. Todos os conteúdos previamente relacionados e identificados em função de um diagnóstico de necessidade, precisam ser claramente definidos em termos de sua ementa, todas as partes que vão ser abordadas, unidades de ensino, subunidades. Observe como é que isso é muito parecido com o planejamento em educação na escola formal. A quinta pergunta, ela é de caráter bastante operacional. Como deve ser aprendido? Aí é o momento de se definir a metodologia, os métodos, as técnicas e as estratégias. É hora de definir como cada um de nós, profissionais responsáveis pela capacitação das pessoas, vai agir, que recursos vai utilizar, o local onde estou, o recurso que vai ser adotado, o recurso material, o material didático, enfim, todo o mix de condições onde a aprendizagem vai acontecer. A sexta pergunta: em quanto tempo? O que significa definir em quanto tempo no planejamento de ações educativas? Qual é o prazo que se tem? Qual é a carga horária que se tem? O que se pretende fazer com o tempo disponível para capacitar? É o momento onde vai ficar muito evidente a adequação entre tempo disponível e tempo necessário. Lembrando que quando se trata de educação empresarial, quando se trata de dinâmica das organizações, a gente nunca vai ter o tempo que a gente quer, a gente sempre vai ter o tempo que a gente tem. Então, planejar em função do tempo é essencial para atingimento de resultados. A título de exemplo, poderíamos identificar uma seguinte situação: eu jamais poderia dedicar um programa de capacitação para gerentes que durasse 40 horas numa semana, porque dificilmente alguma empresa em qualquer canto do mundo vai poder disponibilizar um gerente, um executivo seu, durante uma semana inteira, fora do seu local de trabalho, por mais que aquele programa de capacitação seja extremamente adequado e necessário à sua realidade. Então, o tempo é um fator importante de ser gerenciado na medida em que ele pode ser um determinante de uma mudança na própria estratégia, na própria metodologia do ensino. A sétima questão trata do quando será aprendido. Essa pergunta, de alguma forma, complementa os dados da pergunta anterior, porque é aí que o planejamento precisa definir em que horário isso vai acontecer. É assim que os profissionais chegam ao trabalho, o programa será desenvolvido durante o horário integral, será apenas na metade do expediente, em que parte do expediente isso vai acontecer. Isso está diretamente ligado à necessidade de um tempo mínimo fora do posto de trabalho para participar de programa de capacitação profissional. A oitava pergunta, ela se relaciona com o local. Onde será? Onde será desenvolvida ou serão desenvolvidas as ações educativas? É o momento do planejamento, onde vai se definir se o treinamento acontecerá no próprio local de trabalho, se ele acontecerá num centro de treinamento, se é um evento fora da empresa, se vai se fazer um evento dentro da empresa, trazendo pessoas de fora, enfim. A localização
alguma coisa que se relaciona desde o espaço físico em si até a própria logística do programa. A nona questão, ela dá condições do planejamento descrever com precisão quem vai conduzir os programas. É a hora onde vai se eleger os profissionais, se serão profissionais internos à empresa, se serão profissionais externos, se serão da empresa de outro órgão, se serão pessoas contratadas, se o programa será realizado dentro de uma empresa fora, enfim. É o momento onde se busca a adequação entre as pessoas que vão conduzir e, a partir daí, qual é o nível de qualificação dessas pessoas para atingir os objetivos da empresa. Não podemos esquecer que em todos esses fatos, em todos esses dados, há um que, de certa forma, paira sobre todos esses aspectos, que é o foco no negócio, a busca por resultado e a preservação de todo o capital intelectual que a empresa tem e que está pretendendo desenvolver. O último item, embora conste do planejamento, é uma sinalização para o depois, é onde se define o que avaliar. Sem deixar claro o que vai ser avaliado dentro deste programa, dentro desta ação educativa, fica muito difícil poder responder depois se as ações foram ou não foram geradoras de resultado. Daí é no planejamento que deve ser apresentado e muito bem definido, muito bem amarrado, quais são os indicadores de desempenho que serão objeto da avaliação, seja uma avaliação de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, e que assim o planejamento fecha-se definindo com muita clareza onde ele quer chegar, por que ele quer chegar, com quem ele quer chegar e, ao chegar, como será verificado se essa chegada foi realmente uma chegada de sucesso. Bom, você já percebeu a importância do planejamento. Além disso, você já sabe fazê-lo, até porque, como dissemos anteriormente, todos nós somos potenciais planejadores. Agora que você já sabe fazer um planejamento, eu gostaria de convidá-lo para avaliar a semelhança entre o planejamento dentro de ações educativas no âmbito empresarial e o planejamento de ações educativas no âmbito escolar, lá na nossa escola, no ensino formal. Verifique como elas têm vários aspectos comuns, alguns diferenciadores, obviamente, porque são instituições com propósitos distintos, mas observe que nas duas há uma necessidade imperiosa por planejar agora o sucesso que pretendo encontrar mais adiante. Avalie a importância do pedagogo empresarial. Veja bem, não há nenhuma outra categoria profissional, não há um outro profissional formado que detenha tantos conhecimentos em relação à aprendizagem humana e à capacidade de planejar novas aprendizagens, senão o pedagogo. Observe o quanto o pedagogo pode contribuir com o desenvolvimento de pessoas nas organizações. Então, você está interessado em conhecer um pouco mais, aprofundar os seus estudos e o seu conhecimento sobre planejamento em educação empresarial? Então você não pode deixar de ler o livro Trabalhando com Projetos, Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais. Os autores, Barbosa e Moura. A editora é Vozes. Boa leitura!